Olha só, o Flamengo está chegando para quebrar a banca e repatriar um dos seus maiores talentos. A gente está falando de uma negociação simplesmente histórica por Lucas Paquetá, que pode virar a maior contratação de todos os tempos do futebol brasileiro. Vamos mergulhar nos detalhes dessa operação que é, no mínimo, monumental. Para a gente entender direitinho essa história toda, vamos dividir nossa análise em 5 partes. Primeiro, vamos ter a dimensão do recorde que está em jogo, depois vamos ver os detalhes do acordo, aí vamos entender o que ainda está travando o anúncio oficial, na sequência, vamos analisar por que o Paquetá vale tanto dinheiro e, por fim, o que essa baita contratação significa para o futuro do Flamengo. Bora começar pelo que todo mundo quer saber, né? A grana. É fundamental entender que a gente não está falando de uma contratação qualquer. O que está em jogo aqui é colocar o futebol brasileiro em um outro patamar financeiro. E o número é esse aí, 260 milhões de reais. É esse o valor que o Flamengo acertou com o West Ham, da Inglaterra, para trazer o meia de volta. Uma cifra que, sinceramente, redefine completamente os padrões do nosso mercado. Só para ter uma ideia do que isso significa, esse valor sozinho pulveriza o recorde anterior. É um tipo de investimento que mostra não só a força financeira, mas também a ambição gigante do Flamengo no cenário atual. E esse gráfico aqui deixa tudo bem claro, né? A contratação do Gerson, que já foi um negócio gigantesco, custou ali na casa dos 160 milhões de reais. A do Paquetá está 100 milhões acima. A diferença é simplesmente absurda. Mas não é só o valor total que impressiona não. Para entender de verdade a negociação, a gente precisa olhar para a estrutura do acordo. O jeito como o pagamento foi combinado diz muito sobre como foram as conversas entre os clubes. O acordo é bem direto, um pagamento fixo, sem aquele monte de cláusulas complicadas de bônus por metas que são super comuns nessas transferências internacionais. Isso mostra que os clubes chegaram num valor final para o jogador, sem cesso ou mas. E essa linha do tempo aqui é sensacional porque ela conta uma história, né? A narrativa do bom filho a casa torna. Paquetá, cria do ninho, rodou por gigantes da Europa como Milan, Lyon e West Ham, e agora, no auge da carreira, tem tudo para voltar para onde tudo começou. Beleza, agora a gente chega na parte, digamos, mais tensa da história, porque mesmo com o valor total já acertado, o drama está nos detalhes do pagamento. É exatamente aqui que a negociação deu uma emperrada. Mas olha, já rolou um avanço importante. O West Ham batia o pé querendo receber tudo em 1 ano e meio. O Flamengo queria empurrar para 3 anos. No fim, chegaram num meio termo. 2 anos para quitar a dívida toda. Então, o ponto crucial é o seguinte: quanto dessa grana vai ser paga ainda em 2026? O West Ham quer uma fatia maior agora, para se acertar com as regras do fair play financeiro lá da Europa, sabe? Aquelas regras para não gastar mais do que se arrecada. Já o Flamengo quer diluir mais esse pagamento para não bagunçar o orçamento do clube. E a diferença que está travando tudo é essa aí, entre 4 e 5 milhões de euros. É esse valor que seria pago ainda em 2026 que separa o Flamengo do anúncio oficial. Pode parecer pouco, perto do valor total, né? Mas no mundo das finanças do futebol, cada milhão faz uma diferença enorme. Agora vamos falar do cara que está no centro disso tudo. Afinal, por que o Paquetá vale essa fortuna toda? O que faz dele um jogador tão valioso? Essa frase do jornalista Arnaldo Ribeiro é perfeita. O Paquetá é um cavalo. E no futebolês, o que isso quer dizer? Quer dizer que o cara tem um vigor físico absurdo, uma resistência de outro mundo para aguentar a maratona de jogos do calendário brasileiro. E esse apelido de cavalo não é à toa, né? Se a gente for olhar as qualidades dele, aos 28 anos ele está no auge, junta a força física de quem quase não se machuca com uma qualidade técnica que ninguém discute, a capacidade de jogar em várias posições e, claro, o fator emocional de ser um cria do clube. Agora pensa na cabeça do técnico. Um clube como o Flamengo, que disputa até 4 campeonatos ao mesmo tempo. Ter um cara que pode jogar de meia, de ponta ou de segundo volante, tudo em altíssimo nível, é uma solução para muitos problemas. Ele é um verdadeiro coringa de luxo. Beleza, para a gente fechar, vamos pensar um pouco mais longe. Qual é o impacto real que uma contratação desse tamanho pode ter não só para o Flamengo, mas para o futebol brasileiro como um todo? Uma coisa que a gente não pode esquecer é o fator humano. A vontade do Paquetá de voltar pesou e muito. Ele fez força para ser liberado, o clima lá no West Ham já não estava dos melhores, ainda mais depois daquela investigação sobre apostas, que no fim não deu em nada, mas que com certeza desgastou a relação. O desejo de voltar para casa acelerou tudo. Olha, trazer um jogador do calibre do Paquetá, titular da seleção brasileira, jogando em alto nível na Premier League, isso é muito mais do que um reforço técnico. É uma mensagem. É o Flamengo batendo na mesa e falando, a gente quer dominar tudo. É uma demonstração de poder, um recado bem claro para os rivais.
Então, com essa negociação por um fio e um valor que está reescrevendo a história, a grande pergunta que fica no ar é: Lucas Paquetá é a peça final que faltava para transformar um time que já é poderoso em uma verdadeira dinastia, uma força dominante no continente sul-americano pelos próximos anos? Bom, essa resposta só o tempo vai nos dar.